Então, queridos irmãos, bom dia. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Feliz semana a todos. Neste momento, vamos continuar nossa programação. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos continuar a leitura do livro A Cruz e Sua Sombra. E hoje vamos falar do capítulo 46, que tem como tema a tribo de José, uma tribo muito querida, né? E quem está com essa responsabilidade, eu espero que seja a primeira de muitas, né, Arthur? Conosco aqui na online na madrugada, um desafio. E o Arthur Santana vai passar essa mensagem. Com você a palavra. Seja bem-vindo. Olá, todos estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar participando nesse momento com todos os irmãos, de dividir um pouco da palavra, tendo a leitura desse livro, um pouco do conhecimento que Deus forneceu, e eu espero também ser usado para que os irmãos possam aprender também um pouquinho, se aprofundar mais nesse tema tão importante da história dos nossos antepassados espirituais. Quando nós contamos da história de José, existem muita coisa que já é comentada no nosso meio, agora principalmente com o estudo da história desses nossos antepassados vindo dos filhos de Jacó. É comum já ter sido abordada. A história de José, dentre os filhos de Jacó, é a história mais aprofundada na Bíblia, quando nós olhamos, por ser uma história de superação e de muita dedicação e fé em Deus. E José, ele foi um dos agraciados filhos de Jacó que recebeu a promessa da primogenitura. Ele recebeu isso também. Judá recebeu, pela transformação do caráter dele, o direito da primogenitura, e no início do capítulo fala sobre isso. Judá, em sua vida doméstica, aperfeiçoou tal caráter que a honra de ser progenitor de Cristo lhe foi concedida, e diante do trono de Deus no céu, os seres santos apontam para Cristo e dizem: eis o leão da tribo de Judá. O outro a receber foi Levi, e aqui também comenta sobre Levi, que ele triunfou no tempo de uma grande crise na causa de Deus, e assim aperfeiçoou o caráter que lhe deu direito ao sacerdócio, cuja obra era uma sombra do grande sumo sacerdote no céu. E temos também o caso de José. E o José, ele recebeu uma promessa especial, tanto pela experiência dele, quanto pela fidelidade que ele demonstrou na experiência dele com Deus. E a gente vai abordar um pouquinho disso, essa experiência que José teve. O primeiro versículo que eu quis levantar aos irmãos, que eu passei a irmã Alexandre justamente para falar com os irmãos, ele não se encontra no capítulo, mas é um versículo para mim que se conecta muito com a história de José. E em Salmo 119, no versículo 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O salmista aqui, ele fala da importância do contato com a palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus e do cuidado que nós devemos ter e do zelo que nós devemos ter pela exposição da palavra nos nossos corações, porque ela é vida e sabedoria para o nosso caminho. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, como no mesmo capítulo de Salmos também é abordado. De todo o coração, aqui a continuação até o versículo 11, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, a forma de não pecar contra Deus é buscando seguir os caminhos de Deus, conforme a palavra dele. José, ele é um testemunho vivo disso. Quando ele, no período de angústia que ele teve, buscou ao Senhor. Vamos agora voltar um pouco à história e contar um pouco de como foi a jornada de José relatada na Bíblia. José, ele foi o 11º filho de Jacó. E dentre todos os filhos, ele recebeu um tratamento diferente do pai, por ter sido o primeiro filho da esposa a quem Jacó amou primeiro. E ele foi cuidado e zelado como um filho especial,
durante toda a sua infância e adolescência. A mãe dele foi sua mãe Raquel cuidava dele e ensinava ele nos caminhos do Senhor com muita diligência. Porém, Jacó, ele teve uma característica, obviamente nós conhecemos que tudo é utilizado para a honra e glória de Deus. Mas Jacó, como um pai, ele foi, de certa forma, negligente no cuidado. Ele deu parcialidade ao amor. Ele foi parcial com o amor dele. Ele escolheu tomar partido de amar mais a um filho mais novo, que na época era José, do que aos outros filhos. E uma coisa que eu comentando aqui em casa, a gente comenta bastante em família, é que os filhos percebem esse tipo de tratamento. E seus irmãos, os irmãos de José, eles se sentiam desprezados pelo pai quando comparado ao tratamento que José recebia. E Jacó, ele viu o caráter de José sendo desenvolvido de uma forma a agradar o coração dele. Ele via em José um rapaz que ele era amoroso, ele era carinhoso, ele era atencioso, e ele tinha um cuidado também com a palavra de Deus. E isso agradava o coração de Jacó também. Não apenas o fato dele ser filho da esposa que ele amou, mas também o caráter que José foi desenvolvendo de acordo com o ensino que ele recebia, tanto da mãe quanto do pai dele. Então, José, ele foi muito, vamos dizer, nos nossos termos atuais, mimado durante a sua infância, foi ensinado nos caminhos do Senhor. Isso também é dito no capítulo, que Raquel foi zelosa no ensino, e isso foi o que auxiliou ele, o conhecimento que ele recebeu da mãe foi o que auxiliou ele durante o seu período, mas por conta desse cuidado a mais, os irmãos se enciumaram. E é dito que o desejo deles, no coração deles, foi um desejo assassino. Quando o pai envia José para ver o que os irmãos faziam no campo, os irmãos eles tentam assassinar a José. Mas pela graça divina, ele não foi morto na hora, mas os irmãos planejaram algo, Deus usando no mal do coração dos irmãos, eles planejaram algo que tinha um propósito maior. José era um rapaz que ele tinha dons especiais, e de Deus ele recebeu a questão dos sonhos. E isso foi um motivo a mais que causou aos irmãos ira contra ele. Ele sonhou uma vez que via os seus irmãos, obviamente na representação, os feixes de trigo dos seus irmãos se prostravam diante dele, e disse que os irmãos eram também como estrelas que se prostravam diante dele, e o sol e a lua, que representavam o pai e a mãe dele, também se prostravam diante dele. E aquilo enfureceu ainda mais os irmãos, porque José, além de ter recebido um tratamento especial do pai, ele ainda tinha a questão de sonhos que diziam que ele seria maior do que todos os irmãos, e isso gerou um ciúme, uma inveja muito grande dos irmãos sobre ele. E foi assim que começou a surgir no coração dos irmãos esse mal de tentar matar ele. E um dos detalhes também, por que Jacó começou a ter um cuidado especial, tanto é que fez a túnica para José. De acordo com a história, o filho primogênito, de acordo com a sucessão, seria Rúben. Porém, Rúben, ele teve uma ação que foi de infidelidade para com o pai dele. Ele se deitou com uma das mulheres de seu pai. No caso, não nenhuma das mães, né, principais, das esposas, mas era uma das termoconcubinas que se usava. Eram mulheres que eram entregues aos cuidados do pai. Ele se deitou com essa mulher, e isso foi uma desonra para o nome de Jacó e também uma desonra para o nome de Rúben. Assim, ele perdeu o direito da primogenitura e do sacerdócio. Quando Jacó via o desenvolvimento de José, ele viu nele um rapaz que poderia ser preparado, um filho que poderia ser preparado para o sacerdócio. Tanto é que a túnica que ele fez para José, o texto diz que acredita que, de acordo com uma visão que ele teve, ele pensava em fazer uma túnica, né, quando ele viu a visão do sumo sacerdote, ele pensou em fazer uma túnica semelhante à que ele viu em sua visão, para José como uma representação do desejo dele
de dar a ele o direito à sucessão familiar e o sacerdócio familiar. Mas Deus sabe como faz as coisas, né? A gente tem que realçar isso. Deus sabe como operar na vida das pessoas e como ele tem propósitos maiores do que os propósitos do coração. E José, ele foi, então, colocado numa posição de provação muito forte. Ele foi, primeiro, amarrado por seus irmãos e jogado num poço, de acordo com a teologia, né, e o conhecimento popular judaico. Simeão, o irmão dele, o amarrou e o jogou no poço, porque o poço era seco e José poderia escalar se ele não tivesse sido amarrado. A intenção deles era realmente que José fosse morto dentro daquele poço. Eles não queriam sujar as mãos com sangue, mas o interesse deles era que José morresse naquele local. Mas Deus enviou, isso a gente tem convicção de que ele enviou aqueles ismaelitas no caminho para que José fosse vendido. Inclusive, um detalhe interessante, Simeão foi o irmão, e o que leva a teologia judaica a crer que Simeão foi o irmão que amarrou José, é porque quando José chama, depois, né, de tudo o que aconteceu com ele, chama aos irmãos e fala que quer ver Benjamim e que ia deixar um dos irmãos com ele escolhe Simeão como o irmão que ele deixaria preso como garantia. Então isso foi uma analogia que eles fazem à ideia de que provavelmente Simeão foi o irmão que amarrou a José. Então José ele faz aquilo para provar ao irmão também. O que o próprio Rubem depois também comenta que isso na prisão, quando todos os irmãos são colocados na prisão, Rubem comenta do pecado que eles cometeram e o quanto aquilo foi difícil para a vida deles. Então é muito interessante a transformação que o Espírito Santo fez naquela família depois de todo aquele acontecimento, porque os irmãos tiveram que, durante cerca de 20 anos, sustentar uma mentira muito grande para o pai, de que o filho deles havia morrido por leões, sendo que eles sabiam que não foi o caso. E aquilo doía e pesava sobre a alma deles, e graças a isso foi feita uma transformação de caráter gigantesca na vida de todos os irmãos, de todos os 12. No caso, tanto de José quanto dos outros irmãos, houve uma transformação no caráter, e isso é algo maravilhoso que o Espírito Santo fez na vida deles. E José, durante o período de exílio, ele teve uma transformação de caráter que foi necessária. Ele não estava pronto para ser um líder, mesmo depois de todos os sonhos, mesmo depois de todo o conhecimento que ele recebeu da família, dos cuidados do pai dele, ele não estava pronto para ser um sucessor espiritual e nem ser um líder da nação, porque o caráter dele ainda não tinha sido moldado de acordo com a vontade de Deus. E o conhecimento que veio a nós é justamente esse. Ele teve que servir, algo que ele nunca fez antes. Devido ao zelo excessivo do pai, ele nunca fez isso. E o que auxiliou ele nesse processo? Aí entra os cuidados da infância, a importância do ensino na infância, né? O salmista diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for mais velha não se desviará dele. No hebraico diz que não se esquecerá desse caminho. E José, ele foi ensinado por sua mãe e seu pai. Ele via nos cultos que seu pai fazia um ensino poderoso sobre a história do próprio pai. E ele via também no ensino pessoal que a mãe tinha do cuidado com ele, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Ele guardava aquele ensino no coração. E ele, quando foi provado e levado ao Egito, durante a sua viagem, ele se lembrou dos ensinos de uma das histórias que tanto sua mãe contava, quanto também seu pai contou, da provação que ele passou. Porque Jacó ele também passou por um período de exílio da sua família. Quando ele passava por Betel, ele fez uma oração ao Senhor e falou, Senhor, se tu cuidares de mim no caminho em que eu for, e me manter com roupa, comida e abrigo, eu terei o Senhor como o meu Deus. Isso é muito interessante, algo que há um tempo atrás eu já cheguei a comentar aqui com minha família e também na minha comunidade, era que esse é um detalhe muito interessante que é importante a nós nos levar a pensar.
Por que eu deposito a minha fé em Deus? É por conta do que me foi ensinado ou pela confiança que eu recebi de acordo com o que Deus trouxe a mim? É importante a gente colocar isso em pauta porque tanto José quanto Jacó, eles não serviram a Deus apenas pela influência do que foi ensinado a eles, mas porque eles provaram e viram que o Senhor era bom. Eles não, porque a nossa confiança num Deus infinito, num Deus acima de nós, em alguém que nós nunca vimos, não pode ser baseada na opinião de outras pessoas, mas numa experiência pessoal com Deus. E Jacó, ele provou disso e contou essa história, sempre contava essa história para os filhos, falando do quanto Deus foi misericordioso com ele. Ele, durante a sua viagem no passado, disse: subamos e adoremos ao Deus que me livrou no tempo da minha angústia. Então, Jacó, ele sempre lembrava a todos os filhos, e José não foi uma das exceções, que Deus foi quem cuidou dele no momento da angústia. E José, aos 17 anos, ele, na sua juventude, foi levado para o Egito como escravo. E foi nesse período que ele passou pelas maiores provações da vida dele, algo que ele nunca tinha passado antes. Ele sempre teve um cuidado, ele sempre foi servido, né, pela sua família, mas agora ele estava sozinho. E não só isso, ele tinha que tomar uma posição de servo, uma posição da qual ele nunca teve o trabalho de fazer. E isso é algo, também um ensino a nós, que Deus ele nos molda a sermos servos também, a auxiliar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. O próprio Jesus disse que ele veio não para ele veio para servir, não para ser servido. Então, o caráter de José foi moldado para servir as pessoas, porque um líder, ele não é aquele que domina sobre um povo, mas é aquele que serve o povo. Um verdadeiro líder é esse. Tanto é que também Jesus diz isso, que os reis do mundo, eles comandam e dominam sobre as pessoas, e isso faz pensar que são importantes. Mas no reino de Deus, o que é importante é servir. E por isso o maior é aquele que serve. E José, ele teve que se transformar em um servo. Ele aprendeu a confiar em Deus. Tem uma música no mundo gospel que eu acho ela muito engraçada, porque talvez exista um certo não fundamento bíblico completo para isso. Ela diz assim: eu nunca vi um justo desamparado. E eu acho interessante pensar nisso, porque quando a gente vê as histórias como as de Jó e a história de José, elas são testemunho de que sim, acontecem situações muito difíceis com pessoas que aparentemente não cometeram erros. José, ele não é destacado nenhuma falha para com Deus que ele cometeu. Ele não era perfeito, isso é um fato, porque ele precisou de ser moldado para ser líder. Deus, ele teve que moldar o coração de José porque ele não estava pronto para liderar pessoas. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha um coração pronto para liderar. Mas o fato é que José, de todos os homens citados na Bíblia, assim, além de Jesus, apenas Jó e José são as exceções de pessoas que realmente viveram uma vida de fidelidade. Jó, na dificuldade, sofreu muito. E pode-se crer, irmãos, nós podemos crer, sim, que José, ele sofreu muito. E ele passou por muita dificuldade, ele viveu com muitas dúvidas. Imagina você orar a Deus e não ver resposta durante anos. Ele não viu a família por mais de 20 anos, ele não viu a família dele. Ele pensava que talvez o pai dele tivesse morrido e talvez que realmente todos se esqueceram dele. Ele não sabia, mas, por exemplo, sua mãe, ela morreu antes, né, no caso da sua ida ao Egito, a sua mãe faleceu, então ele, além de tudo, era um jovem enlutado pelo fato de não ter mais a sua mãe nesse mundo. Isso, com certeza, doeu muito o coração dele. Porque Benjamim, ele nasceu pouco antes da sua ida ao Egito, e isso foi algo que, para um jovem pensar em tudo isso, não ter mais o contato com a família, não ver mais o pai que ele tanto amava, a ira talvez não, com certeza, que surgiu no coração dele pelos irmãos, e tudo isso ele teve que enfrentar
na solidão. Mas José, ele escolheu confiar em Deus. Ele ouviu a voz do Espírito Santo no coração, se lembrou das histórias e dos ensinos de sua mãe, se lembrou das histórias e ensinos do seu pai, e ele decidiu confiar no pai, no Deus do pai dele, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de seus pais. E ele continuou orando e perseverante, e isso fez com que ele tivesse a capacidade de superar as adversidades que vieram sobre ele. A primeira de ser um escravo. Ele aprendeu a ter um coração humilde ao ver que seu pai também serviu a outras pessoas. Quando ele estava sozinho, ele teve que ser um servo. Então, ele, aprendendo com o testemunho de seu pai e os ensinos da sua mãe, ele começou a aprender a servir. E com um coração puro e sincero, ele começou a servir. Isso fez com que ele foi comprado, né, na época, e foi servir na casa de Potifar. E pela sua sinceridade, o desejo de cumprir com a vontade de Deus, ele foi tocado o Potifar foi tocado pelo Espírito Santo a dar confiança a José. E essa confiança que José recebeu de Potifar foi de acordo com a sua fidelidade. Ele foi muito fiel em tudo que ele fazia. E isso fazia tudo o que vinha nas suas mãos prosperar. Porque ele era tanto primeiramente fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, nós também somos capazes de demonstrar fidelidade para com as pessoas também. De amar as pessoas e de desejar cuidar das pessoas. Mas a história de José, ela não termina como só apenas um servo. Mas ela progride para algo... uma outra provação ainda maior. Na Bíblia, nós temos muitas histórias de pessoas, de homens, principalmente, que são provados pela luxúria, pelos desejos da carne. E de todas as histórias assim que nós temos citação, ao menos na Bíblia, a que se destaca sobre a força que veio do céu para vencer esse desejo carnal foi a de José. A esposa de Potifar, ela viu em José um homem bonito, um homem esbelto, né, como a palavra de Deus diz. E isso é algo que fez ela desejá-lo ter. Mas isso não era algo que partia dos princípios de José pela fidelidade que ele tinha com Deus. A mulher veio e tentou levar ele a cair no pecado, mas ele disse, eu não posso cometer... Como posso cometer tal pecado contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Então, ele, por amor a Potifar, e primeiramente por amor a Deus, ele sabia que aquilo era errado. Ele fugiu da tentação. Isso é o que nós somos ensinados a fazer como homens e mulheres de Deus. Quando a tentação bate, nosso dever não é só dizer não, mas também nos afastar e fugir da tentação. A ação de José foi a correta. E isso livrou ele, e na verdade foi uma das pedras fundamentais para a criação do caráter dele como um líder, que foi fidelidade. E ele ter fugido resultou para ele, a princípio, um outro sofrimento, talvez ainda maior, porque foi para ele uma vergonha. Mas a alma dele estava em paz. Ele não se sentia culpado por um pecado que ele não cometeu, e isso deu a ele forças no período dele de prisão. Porque isso é interessante para os irmãos também analisarem. O próprio Potifar não conseguia crer completamente nessa ideia de sua esposa, dele ter abusado dela, que foi a acusação que sua esposa fez contra José. Então, por isso, Potifar decidiu prendê-lo. Porque nas leis egípcias, se um homem realmente ele é traído, o homem traído ele tem o direito de tirar a vida da pessoa que teve contato. Principalmente Potifar, que ele era um general. Mas Potifar, ele no fundo do coração sabia que José ele não seria esse tipo de pessoa. Então ele decide prender José. Obviamente nós sabemos que tudo isso foi uma obra divina operada para a salvação dele. E na prisão, José desenvolve agora outra capacidade, um novo nível de humildade que ele reconheceu. Agora ele, sendo fiel na prisão a Deus e buscando sempre em oração o auxílio de Deus. E pensem, irmãos, ele passando já se passaram vários anos,
A palavra diz que mais de 17 anos foram até a libertação da prisão dele. Ele passou mais de 17 anos até ser liberto da prisão. É 15, na verdade. 15 anos até ser liberto da prisão. Do processo de vir ao Egito até ser liberto da prisão foram cerca de 17 anos. Então, quando eu disse aos irmãos a questão de não ver um justo desamparado, é porque a resposta de Deus ela leva tempo. E é o tempo de Deus. José, ele esperou no tempo do Senhor. E foi para ele colocado como um peso de glória na vida dele. Foi esperar a resposta de Deus. Mesmo que levasse muito tempo para acontecer. Quando nós vemos a história de Jó, ela pode ser comparada à história de José. Talvez José tivesse essa mesma confiança que Jó teve. Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, ele confiou em Deus no período da provação e isso resultou a ele, depois de toda essa provação, uma posição onde nenhum homem antes havia recebido, nenhum homem de Deus antes havia recebido uma posição tão alta quanto a que José recebeu. Ele, depois de todas as suas provações, depois de todo o tempo que talvez ele sentisse que a resposta pelo desejo dele de libertação não havia acontecido, ele ainda estava na posição de escravo, servo, ele não havia passado desse título ainda. Ele sim foi colocado como uma pessoa que primeiro cuidou da casa de Potifar e depois como quem cuidou da prisão, mas ainda era um prisioneiro, foi de escravo a prisioneiro, é algo que, de acordo com a nossa visão social, é como se a posição dele caísse ainda mais. Mas José, ele ainda confiava em Deus e ainda depositava toda a confiança em Deus. E a prova disso é que no momento em que o faraó pede a ele a interpretação do sonho, José tinha capacidade, ele poderia naquele momento ter se vangloriado, como muitos outros sábios fizeram no passado para interpretação, pessoas de outras religiões, principalmente de outros credos, eles se vangloriavam pela capacidade de serem aqueles que recebiam o poder. Mas José, ele foi humilde, ele disse que não era ele quem interpretaria, mas Deus que interpreta o sonho, ele deu glória a Deus. E Deus glorificou o nome de José pela sua fidelidade até nesse momento, onde ele teve a oportunidade de se vangloriar. E isso é algo que é muito importante a nós também, irmãos. Entender que tudo de bom que acontece em nossas vidas, todos os dons que recebemos de Deus, não são para nossa glória, mas para a glória de Deus. E José, ele reconheceu isso e isso agradou a Deus. E pela sua fidelidade, a resposta dele ser a resposta que o faraó buscava, e por ele apresentar um plano de ação também para toda a diversidade que viria, os 7 anos de fome posteriores aos 7 anos de fartura, foi que ele entendeu, o faraó recebeu no coração o desejo de dar a José a posição de segundo homem no reino. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso da terra por conta da sua fidelidade com Deus. E como a gente sabe, a história não terminou só nesse prazo, nessa parte, mas agora nós temos o conhecimento também de que ele recebeu o direito duplo da primogenitura depois. A fidelidade de José ao Senhor, mesmo no tempo de provação, fez com que ele tivesse recebido também de Deus a honra. Então, quando a gente fala sobre a história de José, a gente vê uma história de superação, uma história de confiança plena em Deus, e o quanto essa confiança ela é respondida, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Porque Ele sabe o momento certo para tudo. E por isso que nas nossas orações é preciso ter fé. A fé é crer naquilo que não aconteceu, naquilo que não se pode ver. E nós cremos num Deus invisível que cuida de nós. Então é necessário que nós tenhamos essa fé, que também é provada pelas nossas obras. As nossas obras, elas demonstram que a fé em nós é genuína. E José, ele foi uma pessoa que ele teve fé, porque em todas as suas provações ele permaneceu nos caminhos de Deus, ele permaneceu sendo uma pessoa que
buscou servir. E isso fez dele depois ser capacitado a se tornar um líder. O que nós podemos tirar de aprendizado nessa história são alguns detalhes muito importantes. O primeiro, remetendo ao passado, a importância dos ensinos dos pais. Isso é algo essencial para a vida de qualquer filho, porque os filhos, eles não conhecem a Deus, ou não conseguem imaginar a Deus porque nunca viram. Então é o testemunho dos pais, na vida dos pais, que vai representar a Deus para a vida dos filhos. José, ele recebeu um bom testemunho, tanto do pai quanto da mãe, da fidelidade e do amor de Deus. E isso fez com que ele tivesse o desejo de confiar primeiro em Deus durante a sua jornada. Isso não significa que porque você não foi ensinado, Deus não possa se revelar, mas torna, obviamente, o processo mais trabalhoso. Mas, como a gente crê também, que quanto maior a aprovação, melhor o resultado. Paulo, ele diz que essa pequena aprovação que nós passamos durante a vida, ele usa o termo pequena, é porque não se compara ao resultado do fim, que é a salvação e a vida eterna com o nosso Deus. Segundo aprendizado que nós podemos ter é da confiança, o resultado da confiança em Deus. Que nós podemos provar e ver que Deus, ele realmente ouve a nós. Ele ouve as nossas orações, vendo no cuidado de tudo. José, por mais que ele tivesse na posição mais precária da sociedade, ele ainda era cuidado por Deus, porque ele via nas obras que ele ia praticando o amor de Deus. E o último detalhe é que Deus, ele nunca deixa de cumprir com as suas promessas. E na história de José, ele recebeu a primogenitura em porção dobrada, e na proporção dos 144 mil, tanto ele quanto seu filho Manassés possuem posição. Cerca de 24 mil pessoas são intituladas pessoas que estarão sobre a tribo de José, por conta da fidelidade e confiança que ele depositou em Deus. Deus agora também responde a essa fidelidade com uma honra e uma alegria que para José vão ser com certeza algo que nada no mundo pode comparar. Então, eu digo aos irmãos que o aprendizado que nós podemos tirar dessa história é que a confiança em Deus, ela nunca é em vão. Por mais que pareça que as respostas, elas levem tempo, por mais que os tempos pareçam difíceis e que as provações sejam grandes demais, Deus, ele cuida de nós. E por mais que a vida seja difícil, Deus ainda nos dá a vida, o dom da vida, e a oportunidade de se aproximar e conhecer mais do seu amor que se encontra aqui, na palavra dele. Não existe nenhum caminho melhor para ter confiança em Deus do que encontrar resposta na palavra dele. José, uma das histórias dos nossos heróis da fé, um dos nossos irmãos na fé, foi um testemunho vivo de que a palavra de Deus é fiel e de que Deus, ele é fiel. E ele não realmente, pela música, ele não deixa seus filhos desamparados, mas ele traz o consolo em si do Espírito Santo aos nossos corações e nos dá a confiança de que em Deus nada do que nós fazemos é em vão, como o apóstolo Paulo disse. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos os irmãos e que vocês possam ter a certeza de que a confiança em Deus, ela vale a pena. Ela nunca é em vão. E o resultado é o resultado de... nós buscamos aqui muito mais do que qualquer coisa neste mundo, mas um dia estar na presença do nosso Senhor, tendo parte num grupo seleto de fiéis que estarão viajando pela eternidade com Ele. Eu não sei em que tribo cada um dos irmãos vai estar, mas eu imagino que todos nós queremos participar dessa grande festa que Deus fez, que Deus está preparando para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê força para essa semana que já se iniciou e que vocês sejam sempre alegres, irmãos, sejam sempre felizes por saber que o Deus de vocês é um Deus que sempre cuida
e é um Deus que responde às orações de vocês, que as orações de vocês nunca são deixadas para trás, porque o nosso Jesus, o sumo sacerdote, ele permanece nos céus, na presença de Deus, orando e nos fortalecendo com o seu testemunho. Graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Amém.